Para contabilizar as depreciações, são três os métodos previstos na norma contabilística e de relato financeiro 7, ativos fixos tangíveis, e na IAS 16. Este vídeo trata de um dos métodos, o método das unidades de produção. Sejam muito bem-vindos à Certform. Muito obrigado por estarem a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou contabilista certificado e economista, sou formador em contabilidade e fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e vamos tratar do método das unidades de produção. Os métodos de depreciação, bem como as várias matérias contabilísticas, são matérias amplamente desenvolvidas em alguns dos cursos práticos da Certform que tratam da contabilidade e da fiscalidade. No site da Certform, em certform.pt, podemos ter acesso aos cursos que atualmente estão disponíveis na Certform. Na área de e-learning e live streaming, temos os vários cursos em e-learning e em live streaming. Live streaming significa que a formação é em tempo real, pelo que todos os cursos em live streaming são cursos com datas de início marcadas. No site da Certform poderá consultar as datas de início dos vários cursos. Já a formação em e-learning, apesar de ser toda baseada em videoaulas e não meramente em materiais de apoio, conjuga todos os recursos didáticos e pedagógicos que promovem uma forte aprendizagem, que é esse o nosso objetivo. Estas formações são formações que não estão sujeitas a uma data de início. Ou seja, a partir do momento em que faz a sua inscrição, poderá imediatamente começar o seu percurso formativo. Os cursos, quer seja em live streaming, quer seja e-learning, são cursos fortemente práticos e atualmente são full online. 100% online, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Para aceder à inscrição em qualquer um dos cursos, poderá entrar na formação que vai ao encontro das suas necessidades. Por exemplo, a matéria que eu hoje vou abordar é uma matéria que faz parte do programa do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, do curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, numa perspectiva fiscal no Mini-MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e, muito especialmente, no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, onde nós desenvolvemos as temáticas de contabilidade com uma maior profundidade. A matéria também faz parte do curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. Por exemplo, o curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado poderá entrar no curso. Temos para cada curso as apresentações, os conteúdos programáticos, os objetivos, os destinatários, os formadores, como funciona a certificação e como é que nós emitimos o certificado de formação profissional através da plataforma SIGO, uma vez que a Certform é certificada pela DGRT, as regras de funcionamento e a ficha de inscrição nos cursos. Depois de proceder ao envio da ficha de inscrição, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para que possa entrar no curso. Todas as informações poderão ser obtidas através dos contactos telefónicos, através também do e-mail. Ora, fazendo o preenchimento da ficha de inscrição, terá acesso às credenciais para que possa entrar, aceder à plataforma de e-learning da Certform. Fazendo o login, colocando o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe, vai ter acesso ao curso
ou aos cursos em que está inscrito. Estes são os cursos que atualmente nós desenvolvemos em e-learning, ou seja, pode imediatamente começar o seu percurso formativo. E o curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado, ele recorre a uma metodologia de módulos, é composto por um primeiro módulo sobre o sistema de normalização contabilística, onde temos as várias videoaulas, todos os materiais de apresentações, de manuais, os momentos de avaliação através de questões de escolha múltipla, o módulo número 2, o encerramento de contas na perspectiva contabilística, sempre com as videoaulas, com os casos práticos resolvidos por videoaulas e os momentos de avaliação de escolha múltipla. O módulo 3, o IRC, Estudo Detalhado da Declaração Modelo 22, sempre com a mesma metodologia, e depois o módulo 4, os impostos diferidos, e o módulo número 5, a informação empresarial simplificada. Quando o percurso formativo está concluído, vai ter que preencher o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando e depois irá receber o seu certificado de formação profissional, no caso concreto, no curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado, o certificado será recebido, será enviado por e-mail e também através dos correios, em suporte papel. Terá as duas formas, PDF e em suporte papel. Bom, vamos então à questão que nos coloca hoje, que vamos trabalhar hoje. Existem 3 métodos de depreciação para o reconhecimento das depreciações dos ativos fixos tangíveis, conforme a norma contabilística e relato financeiro número 7, que assenta na IAS 16, o método da linha reta, também denominado cotas constantes, o método do saldo decrescente e o método das unidades de produção. Vamos hoje falar sobre este último. Eu vou começar a minha apresentação através de um caso prático e, à medida que vou resolver o caso prático, vou explicando como é que este método funciona. O caso que tenho é o seguinte. A XYW Limitada comprou um equipamento básico para a sua unidade fabril de produção, no início de fevereiro do período N, e pelo custo de 125 mil euros, tendo ficado imediatamente disponível para uso. Contudo, a empresa teve nessa data de suportar gastos com o transporte e a montagem do equipamento no montante de 2.500 euros. Após o equipamento ter ficado disponível para uso, foi necessária nova intervenção do técnico de montagem, pois a XYW Limitada decidiu alterar a localização física do equipamento, tendo incorrido em dispêndios no valor de 1.500 euros. A empresa XYW Limitada deprecia esta tipologia de equipamentos através do método das unidades de produção, tendo ainda estimado uma vida útil de 5 anos. A imputação das depreciações é efetuada numa base anual. Assim, foi inicialmente estimado que, no primeiro ano, a utilização seria de 1.200 horas e, nos anos seguintes, de 1.600 horas. Estimativas que vieram a confirmar-se. Quanto ao pedido, nós pretendemos saber, ou calcular, qual a quantia apresentada no balanço no período N mais 2. Temos o período N, o período N mais 1, o período N mais 2, que é o terceiro ano. Este equipamento tem uma vida útil de 5 anos. Nós queremos saber como é que ele vai ser apresentado no balanço ao terceiro ano, ou seja, após 3 períodos de depreciações.
Este caso prático foi adaptado do exame da Ordem dos Contabilistas Certificados de Admissão de 20 de março de 2021, período da manhã. É uma adaptação de uma das questões colocadas, uma das 40 questões colocadas nesse momento de avaliação. Bom, vamos então explicar o que está aqui em causa e vamos dar aqui uma solução e explorar várias vertentes. Em primeiro lugar, nós temos para os métodos de depreciação o método da linha reta, das cotas constantes. É um método linear em que a depreciação ao longo do período de vida útil vai ser sempre a mesma. Nós utilizamos taxas de depreciação, que estão previstas no Decreto Regulamentar 25/2009. Depois temos o método saldo decrescente, método esse que as depreciações nos primeiros anos são mais elevadas, de valor superior, e depois vão diminuindo à medida que vai aumentando a vida útil. Por isso é que é o saldo decrescente, vai decrescendo ao longo da vida útil. E temos o método das unidades de produção. Este método necessita de alguns elementos, nomeadamente do número de unidades previstas totais, do número de unidades reais, do número de horas de utilização de um determinado equipamento, porque temos que fazer aqui uns cálculos para utilizar este método que eu vou exemplificar neste caso concreto que trazemos hoje. Em termos fiscais, o método da linha reta é o mais generalizado e os restantes métodos eles são objeto de limitações que estão previstas não só no Decreto Regulamentar 25/2009, como também nos correspondentes artigos de depreciações do nosso Código do IRC. Nós chamamos depreciação para ativos fixos tangíveis e amortização para ativos intangíveis. Este caso prático ele é baseado na norma contabilística e de relato financeiro número 7. Esta norma tem por base a IAS 16 dos ativos fixos tangíveis e esta norma visa prescrever o tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis em termos de critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação. Ora, quanto à questão de como é que vamos proceder ao reconhecimento e mensuração inicial, a norma determina que o custo inicial de um ativo fixo tangível engloba o seu preço de compra, os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na sua localização e condições necessárias para que o mesmo funcione de forma pretendida. Nomeadamente, a título exemplificativo, que consta da norma, os gastos com o pessoal relacionados com a construção ou aquisição do ativo, os custos de preparação do local, os custos iniciais de entrega e de manuseamento, os custos de instalação e montagem, os custos de testar se o ativo funciona corretamente, os honorários, os impostos não dedutíveis, entre outros custos de transação. Também a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do ativo, quando isso é aplicável, e restauração do local onde o mesmo está localizado. Neste manual eu descrevo as várias questões dos parágrafos da norma contabilística e relato financeiro número 17, mas para este caso prático o essencial eu já referi, nomeadamente o método de depreciação e o custo inicial do ativo fixo tangível. Isto está baseado, eu vou aqui aos meus materiais, onde tenho aqui as várias normas de contabilidade e está baseado na norma contabilística e relato financeiro, número 7. Ela pode ser obtida através do site
da Comissão de Normalização Contabilística e eu acabei de descrever a questão dos elementos do custo que começa no parágrafo 17 desta mesma norma. Ora, traduzindo agora para o nosso caso prático, eu vou aqui agora ao quadro e vou mostrar como é que resolvi esta mesma questão. Então vejamos o seguinte. Nós temos na base da norma contabilística e relato financeiro número 7, os ativos fixos tangíveis, nós temos uma máquina cujo valor de aquisição no ano N, podemos considerar, por exemplo, o ano N 2017. Por exemplo, fevereiro de 2017. Eu aqui vou trabalhar com o ano N, N mais 1, N mais 2, mas poderia ser 2017, 2018, 2019, por exemplo. O custo inicial é de 125 mil euros. Foi o valor pelo qual foi adquirido. Isto conforme consta do enunciado. Comprou por 125 mil euros. Mas depois este custo inicial, ele também vai ter em conta, conforme acabamos de verificar na norma 7, outro tipo de gastos associados, nomeadamente o da montagem do equipamento e também a intervenção do técnico de montagem e que decidiu alterar a localização física do equipamento. A entidade decidiu, a XYW decidiu alterar a localização física do equipamento e para tal incorreu num outro dispêndio de 1.500 euros, pelo que no custo inicial nós consideramos os valores que estão aqui descritos. Ora, os valores serão, então, o custo do item, do ativo fixo tangível, os 125 mil euros, mais a montagem e transporte de 2.500, já sabemos que os 125 mil é o custo de aquisição, mais os 2.500 de transporte e montagem, mais a alteração da localização física e os custos associados de 1.500. Tudo prefaz 129 mil euros. No reconhecimento inicial, nós temos que debitar a conta de ativos fixos tangíveis. No nosso código de contas, que está também no site da Comissão de Normalização Contabilística, temos a classe 4 dos investimentos, a 43 os ativos fixos tangíveis e como aqui estamos a falar de um equipamento básico, que é uma máquina para produzir, temos a conta 43.3. E esta conta vai ter que ser debitada. Por contrapartida, é uma conta do ativo. Por contrapartida de uma conta do passivo. Eu considerando que não foi de imediato pago, ou seja, que na fatura do fornecedor de investimentos é-nos concedido um determinado prazo, a conta do passivo, de reconhecimento dessa mesma obrigação, dessa dívida perante o fornecedor de investimentos, teria de passar por outras contas a receber e a pagar. Os fornecedores de investimentos e os fornecedores de investimentos contas gerais, considerando esta aqui a conta que deveríamos utilizar no primeiro lançamento da aquisição. Debitar a 43.3 por 129 mil, obviamente que aqui teremos que considerar o seguinte. Esta fatura, ela tem o IVA, à taxa de 23%. Estamos perante uma compra. As entidades podem exercer o direito à dedução do IVA das suas compras de existências, inventários, de ativos, investimentos e também de outros bens e serviços. Claro que teremos sempre que passar pelo artigo 21 do Código do IVA, as exclusões ao direito à dedução, mas uma máquina, um equipamento básico, não está excluído do direito à dedução do IVA, pelo que podemos proceder à dedução do IVA. O IVA é IVA dedutível, a conta 2432, que depois terá a sua conta de movimento.
O IVA é 23% de 129.000, 29.670. IVA dedutível é uma conta do ativo, é um direito que a empresa tem perante o Estado, o direito do exercício à dedução do imposto suportado. E o total, em dívida, 158.670. Este seria o lançamento inicial da aquisição de um ativo fixo tangível, concretamente de um equipamento básico. Agora vamos tratar das depreciações. Como estamos a utilizar o método das unidades de produção e como se trata de uma máquina, aqui a componente é o número de horas de utilização ao longo de um ano. É isso que o exercício nos dá como dado para trabalho. Então, segundo o caso prático, o enunciado, foi estimada, em primeiro lugar, esta máquina terá uma vida útil de 5 anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Se estivéssemos aqui perante uma taxa de depreciação utilizada no método da linha reta, seria feita uma depreciação de 20% ao ano, até alcançar os 100%. Mas aqui não se trata de uma taxa de depreciação. Trata-se de o número de horas de utilização que são estimadas anualmente. Por isso é que é o método das unidades de produção. No primeiro ano, estima-se 1.200 horas e nos restantes anos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, vida útil 5 anos, 1.600 por cada um dos anos seguintes. Isto dá um total de 7.600 horas de utilização deste equipamento. Sabendo que o seu valor ao custo, porque o critério de mensuração inicial foi o do custo, constituído por estes itens, é de 129.000 euros, dividindo pelo número total de horas que se estima que o equipamento virá a ser utilizado durante os 5 anos, temos 129.000 a dividir por 7.600 horas, o que dá 16,97 euros. Eu coloco aqui 16,97, mas eu utilizei todas as casas decimais para depois fazer aqui os cálculos. 129.000. Vamos só colocar novamente 129.000. A dividir por 7.600 daria 16,97, 36, 84, 21, para fazermos isto com mais rigor. A partir daqui, para determinar o grau de utilização daquele equipamento no primeiro ano, segundo o nosso enunciado, tratamos de 1.200 horas de utilização, uma estimativa que se concretizou conforme os elementos. E nos anos seguintes, 1.600 horas. Então foi precisamente, eu só preciso aqui de fazer o cálculo para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. O quarto e o quinto são iguais ao terceiro e ao segundo, porque serão sempre 1.600 horas. No primeiro ano, apenas 1.200 vezes 16,97. Eu coloquei então aqui, considerei mais casas decimais para dar um valor mais preciso, o que dá 20.368,42. Ao segundo ano, a utilização é de 1.600 horas, ao valor hora de 16,97, por ali fora. O que dá 27.157,89. Os mesmos 27.157,89 ao terceiro, e ao quarto e ao quinto seria igualmente o mesmo número. Ao terceiro ano, vamos acumular 74.684,20, a soma das depreciações do primeiro período, do segundo período, do terceiro período. N mais 1, N mais 2. Se estivéssemos a utilizar em anos, por exemplo, 2017, 2018, 2019. Estas são as depreciações acumuladas ao fim do terceiro ano. Porque este exercício quer que nós calculemos o valor da quantia escriturada do item ao terceiro ano. Porque quando se pede no pedido
qual quantia apresentada no balanço no período N+2, que é o terceiro período, N mais 1, N mais 2, relativamente a este equipamento. No balanço, o equipamento é apresentado pelo seu valor de aquisição, subtraído menos as depreciações acumuladas e também as perdas por imparidade. Aqui não se tratam perdas por imparidade, neste ativo não corrente, trata-se apenas de depreciações. Existiram apenas depreciações. É assim que se coloca o item, ou que se apresenta o item no balanço. É pela diferença entre o custo inicial e as respectivas depreciações acumuladas. Isso denomina-se a quantia escriturada do item, a qual corresponde ao valor de, conforme agora eu vou calcular, 129.000, custo inicial do item, pelo qual foi inicialmente reconhecido, menos as depreciações acumuladas dos 3 anos. Ou seja, dá 54.315,80. E é por este valor que o mesmo será apresentado no balanço. Eu fiz aqui os arredondamentos, por isso aqui poderá dar 79, 80, é uma questão de arredondamentos. Como é que vamos contabilizar as depreciações do período? Vamos então aqui mostrar como foi contabilizado o item. Inicialmente, através de ativos fixos tangíveis, conta 43, a 43.3 equipamento básico por 129.000 a débito. Já sabíamos daquele lançamento que eu mostrei anteriormente, o primeiro lançamento. À medida que os anos passaram, no primeiro ano, as depreciações acumuladas tiveram um crédito da primeira depreciação de 20.368,42. No ano N mais 1, segundo ano, 27.157,89. E no ano N mais 3, que é o ano de referência, é o nosso ano, 27.157,89. Portanto, em N mais 3, a depreciação do período será através de um crédito na conta 438, depreciações acumuladas por 27.157,89. Estamos a falar da depreciação do período N mais 3. Por contrapartida da conta de gastos, a conta 64.2, pelos mesmos 27.157,89. Efetivamente, as depreciações do período são reconhecidas, afetando a demonstração dos resultados pela via dos gastos de depreciação e por uma redução do ativo, porque uma depreciação contempla efetivamente uma redução do ativo pelo valor do período de 27.157,89. Aqui no nosso plano de contas, a conta 438 é conta para as depreciações acumuladas e no período temos a 64 de ativos fixos tangíveis, 64.2. Após este lançamento, e este lançamento em N mais 3 é o lançamento das depreciações, era isto que nós teríamos que fazer em N mais 3, o nosso balanço, a 31 de dezembro do ano N mais 3, irá figurar no ativo não corrente, nos ativos fixos tangíveis, o valor de 54.315,80, que é a diferença entre o valor inicial menos as depreciações acumuladas. 54.315,80, valor que figura no balanço da empresa. Ora, vindo aqui
ao balanço, temos o ativo não corrente, os ativos fixos tangíveis e o valor seria nos ativos fixos tangíveis aqui inscrito. Obviamente, se fosse este o único equipamento, estamos a falar apenas deste equipamento. 54.315,80, estes 80 aqui obedecem, se fizermos as contas sem os arredondamentos que eu considerei aqui, poderá ser 79, enfim, é um valor muito... o importe aqui são os 54.315, portanto, depois tudo vai depender dos arredondamentos que fazemos aqui nestes 16,97. Ora, se eu quiser fazer, do ponto de vista do sistema informático, este lançamento das depreciações e em fase de conclusão, as depreciações do período, elas são um lançamento de regularização. Os lançamentos finais que nos vão permitir apresentar o balancete retificado para depois procedermos ao apuramento dos resultados. E este lançamento, vindo aqui a novo lançamento, obedeceria ao último mês do ano. Considera-se estes lançamentos de regularização o mês 13, os movimentos do 13º mês. E aqui temos as depreciações. As depreciações. E o documento que eu utilizaria para realizar este lançamento seria o documento de depreciações que o sistema informático considera ser o 53. O número interno, vamos considerar o número 1, por exemplo, e depois as contas. A primeira conta que eu utilizei foi a conta 438. O nosso plano de contas aqui no sistema informático considera a conta 438 como uma conta que é desenvolvida. É uma conta integradora que vai ter as suas contas de movimento, nomeadamente as depreciações do equipamento básico, a conta 43831. O valor a crédito nesta conta, que seriam os 27.157,89. E agora vamos avançar para a segunda linha, onde teríamos a conta de gastos, a conta 642, que é uma conta que obedece à conta de movimento de depreciações do equipamento básico. E esta conta é uma conta que é debitada. Nós sabemos que as contas de gastos da classe 6 são contas que, por regra, se debitam. Este seria o lançamento aqui no sistema informático, um lançamento que se faz no momento dos movimentos do 13º mês. Aqui teríamos que colocar o ano de 2019, porque eu considerei o N, o 2017. Este meu sistema aqui está em 2017, mas foi meramente para fazer a demonstração deste lançamento no sistema informático. Então temos assim a exemplificação de um lançamento de depreciações pelo método das unidades de produção. Estas matérias são amplamente desenvolvidas nos cursos práticos da Certform. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.